Salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este é mais um Catequese Ponto a Ponto. Hoje, ainda dentro da dinâmica do parágrafo 2º do nosso prólogo do Catecismo da Igreja Católica, que trata da transmissão da fé, o transmitir a fé, a catequese, hoje nós vamos estudar, hoje nós vamos entender e reflexionar sobre o capítulo, o ponto número 7. Esse ponto que é tão importante porque ele vai falar de uma formação integral, de algo que dia a dia a gente fala nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, a formação integral do fiel, mas que de certa maneira a gente nem sempre tem uma noção profunda do que é o conceito de integralidade, né? Integralidade do ponto de vista de experiência, né? Que perpassa o ambiente onde nós estamos, perpassa questões de estatística, de crescimento numérico, né? Essa catequese que busca uma formação integral, independente dos estágios que eu estou, independente de quantos eu possua dentro da minha comunidade, mas todos devem ter acesso. É triste quando a gente vê que se faz corpo mole para fazer uma boa preparação, para fazer uma catequese, porque tem poucos alunos, porque tem pouco. Volto a lembrar o que disse já nos outros pontos que já tratamos aqui, o 4, 5, 6. A catequese é, acima de tudo, uma missão dos nossos primeiros catequistas, papais, mamães, avós, avós. Você que é catequista, que está aí, lembre-se que a sua primeira missão é catequizar a sua família, a sua casa. Lembrei na nossa última reflexão do capítulo 6 que existem etapas, existe um processo que não pode ser burlado. Um processo que vai passar por essa dinâmica onde que nós vamos entender essa lógica de formação como algo orgânico, algo que não é fracionado, nem é artificial, mas se instaura na nossa vida e faz parte da nossa história, do nosso dia a dia. E é por isso que é tão empolgante, é tão empolgante. O primeiro anúncio virou o convite mais forte para um testemunho de vida. Lembrem-se lá, caído na estrada de Damasco, Paulo que viu aquela luz e escutou aquela pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem é levado pelos seus companheiros de viagem, soldados talvez, para uma casa e é deixado lá. E aí Deus suscita um homem chamado Ananias, de uma grande coragem, de um grande ardor e de uma grande fé. Que fé é essa? Esta fé é uma fé orgânica. É uma fé à prova de medo. É uma fé à prova de falhas. Poucas pessoas se dão conta de que aquele homem foi apresentado ao nome Jesus Cristo por alguém que estava com medo daquele homem. Ananias falou: mas Senhor, ele foi enviado com cartas para nos destruir. Vai até tal lugar e chama este homem e me anuncia. É esta beleza que nós vamos tratar no ponto a ponto de hoje. O ponto número 7 diz nessas palavras: a catequese está intimamente ligada com toda a vida da igreja. Depende essencialmente dela não só a expansão geográfica, o crescimento numérico, mas também, e há muitos ainda, o crescimento interior da igreja e a sua conformidade com os desígnios de Deus. Novamente, é uma citação de João Paulo II dentro da exortação apostólica Catequese Tradendi, no número 13. Eu lembro que é uma sucessão, nesse número 2, é uma sucessão de citações de
uma exortação apostólica que fala da nossa tradição catequética. Qual que é a fundamentação real e profunda dessa argumentação que está nesse ponto 7? É reforçar que nós, acima de tudo, devemos ter a formação integral como um projeto de vida. Um projeto. Ou seja, eu vou hoje me dedicar a entender esse dado da minha fé. Eu vou buscar agora entender esse outro dado. E fazer uma grande caminhada, coisa boa, um negócio quente quando tá meio friozinho é bom. Então, esta dinâmica da catequese, que ela deve ser integral. Por que integral? Porque nada que é orgânico, ele pode ter saltos muito longínquos. Então, a catequese, por ser o elemento central da vida cristã, a catequese, por ter também como missão uma expansão, um crescimento dos fiéis, das comunidades, ela não pode ser feita só visando isso. A catequese ela é essencial. Esse é o ponto. Ela tem a sua dinâmica, ela tem a sua estruturação e ela tem a sua identidade. A catequese é essencial para que essa identidade de missão da igreja seja transmitida e compreendida para ser vivida. A catequese, ela, caros catequistas e teólogos e teófilos aqui, ela não se limita a uma instrução doutrinária. Não é um discurso acadêmico. Ela envolve uma formação integral do cristão, que vai abranger, acima de tudo, o seu crescimento espiritual. Hoje, você catequista, você é a mesma catequista que começou há 9, 7, 5, 6, 8, 3, 2, a semana passada? O que cresceu dentro de você? O que melhorou dentro de você? Ou seja, esse crescimento, você percebeu um crescimento espiritual em você? Muitas vezes, isso pode ser imperceptível, eu sei, pode ser imperceptível, mas gastem um tempo para ver o que está mudando na sua vida. O que está acontecendo com você e façam uma autocrítica se esse crescimento ele está sendo para melhor. Professor, mas aí o senhor nos coloca numa situação complicada? Como assim? Claro que é para melhor. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem que tomar consciência disso. Muitas vezes a gente abarca tanta coisa, a gente abraça tantas coisas. Será que precisa de tudo isso? Será que esse é o ponto? Crescimento espiritual, gente. Eu não posso amarrar um pêndulo com uma pedra numa roseira para fazer ela crescer rapidamente para dar rosa. Ela tem o seu tempo. Ela tem o seu tempo. Eu posso colocar muito fertilizante, eu posso colocar muita adubo, eu posso colocar muita água e matar. O crescimento espiritual é a mesma coisa. O crescimento espiritual, ele passa pela formação integral, né? Ele passa por essa formação integral. Mas eu tenho que entender que a formação espiritual, ela também é acompanhada de um crescimento espiritual, um crescimento moral, um crescimento de consciência comunitária. Se isso não está bem alinhado, eu posso ser a pessoa mais piedosa da minha paróquia, mas não ter uma moral que combine. Eu posso dizer assim, né? Não tem uma moral que combine. E a minha vivência de comunidade não combina nem com a minha moral, nem com o meu crescimento espiritual. Eu rezo, mas não vivo. Eu rezo e vivo, mas não partilho. Agora, se esse crescimento espiritual, moral e comunitário estiver dentro dessa formação integral, com certeza, com muito mais facilidade, nós chegaremos a um equilíbrio. É disso que se fala. Um equilíbrio, gente. Um equilíbrio dentro da nossa caminhada.
Por quê? Porque a catequese é o elemento central, é o elemento, digamos assim, é o fio que une todas as partes, espiritual, moral, comunitário. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano que vai falar da palavra de Deus, ele afirma que a revelação de Deus que nos foi transmitida, ela tem um objetivo muito claro, que é fomentar a vivência da catequese. Ou seja, aquele chamado é um oi, estou aqui. É aquilo que o profeta escutou, né? É Deus que te chama. Samuel, Samuel. E ele vai lá, a Eli, o seu mestre. Me chamou, mestre? Não, não te chamei, vai dormir. E de novo, o Evangelho, a Dei Verbum vai falar que é isso que acontece. A catequese faz com que aquele chamado ecoe tantas vezes. Da primeira vez nós podemos não entender, da segunda também não. Mas lá pela terceira vez, a própria catequese vai dizer, é Deus que está falando contigo. A Dei Verbum número 8, ela diz exatamente, vou dizer para vocês o que ela diz assim, para que, por meio da catequese, os fiéis conheçam e vivam o mistério de Cristo. Mistério, gente. Tem gente que tenta entender, não é uma questão de entender, é de mergulhar no mistério. O mistério é como que um grande mar. Eu olho e eu vejo só por cima. Tem ondas, tem vagas, tem vagalhões, tem tempestades. Mas quando eu mergulho, eu vejo que existe um outro mundo. Quem já mergulhou, quem já fez mergulho, sabe disso. Você olha, é tudo escuro, é tudo opaco. Mas quando você mergulha, você vê um mundo que você até então não sabia que estava ali. Da mesma maneira a catequese. A catequese nos faz mergulhar neste mundo, neste mistério, e conhecer profundamente aquele que disse, Samuel, Samuel, Rosângela, Pedro, Maria, Ana, Jacinto. Eu enfatizo isso aqui, gente, porque a minha grande inspiração para esse projeto Catequese Ponto a Ponto foi exatamente isso. Fazer com que os nossos olhos, a nossa espiritualidade, ela perceba isso, enfatizar as funções da catequese em conduzir o cristão a uma conformidade plena com Cristo, onde Cristo se torne o centro de nossas vidas, não uma parte espiritual, uma parte moral, uma parte comunitária. Porque só fica no comunitário, vou estudar sociologia, né? Se vira só moral, eu vou estudar direito canônico, eu vou estudar dogmática, se é só espiritual, eu vou estudar espiritualidade, mística. Mas quando a catequese é integral, tudo isso me faz santo. Esse é o grande pulo do gato. Espiritualidade, moral, vivência comunitária equilibrada me faz santo. É muito menos esforço para colocar o Evangelho, porque eu me torno página do Evangelho. Eu vou dar um exemplo aqui. Madre Teresa de Calcutá estava lá pelas ruas de Calcutá junto com as irmãs da caridade e ela pegava as pessoas literalmente da latrina, da fossa, pessoas famintas, pessoas machucadas, feridas, pessoas consumidas por uma estrutura que os trata como condenados e não como eleitos. Pegava essas pessoas e levava para um lugar, lhes dava banho, lhes dava alimento, lhes dava ao menos um último suspiro com dignidade, com amor, com carinho, com afeto. Ao ponto de que as autoridades de Calcutá, todas as vezes que ouviam assim, mande essas irmãs embora, mande essas religiosas embora, mande essas mulheres embora daqui, porque estão querendo que os nossos vivam a religião delas.
A resposta muitas vezes foi essa das autoridades. Quando as suas esposas, quando as suas filhas vierem fazer o trabalho que elas estão fazendo, eu mando elas embora. E estão em Calcutá até hoje. Por quê? Porque existe, por detrás daquelas páginas vivas do Evangelho, um Evangelho que se consolida na vida. E se consolida aonde? Principalmente onde existe dor, existe sofrimento, existe. Mas não pensem que para viver nesse ambiente, para estar nesse ambiente, basta ser piedoso, ou basta ser reto, ou basta ser amigo de todos. É necessário ser santo. É necessário ser outro Cristo. É necessário ser outro Cristo. Vamos adiante. Eu falo isso porque nós precisamos entender que expansão geográfica e crescimento numérico fazem parte da nossa missão. Sim, fazem parte, né? Ide as ovelhas perdidas de Israel, mas fazei-os todos, né, discípulos meus. Né? Proclamem de cima dos telhados. Segundo o documento Ad Gentes do Concílio Vaticano II, é o zelo e é o conhecimento dos catequistas e dos fiéis que faz com que exista expansão geográfica, exista o crescimento numérico. E quando se fala de catequistas, nós não estamos falando objetivamente daqueles que receberam a provisão do bispo para dar catequese, mas daqueles que receberam por ofício essa missão, os pais, os avós, os padrinhos, as madrinhas. O crescimento da igreja depende desses catequistas. Desde a catequese das primeiras palavras, a catequese do sinal da cruz, a catequese para a preparação dos cristãos, ela deve passar por uma lógica muito. Estamos formando missionários e temos que formar missionários eficazes. O que é um missionário eficaz? É alguém que não será conhecido porque é piedoso, porque é moralista ou porque vai com todo mundo. Não. Mas vai ser o missionário eficaz é o santo. Aquele que fala o Papa Francisco. E santi della casa canto. O santo da casa ao lado. Que o santo da casa ao lado seja eu, seja você, seja os teus filhos, seja o teu marido. Eu estou falando para os catequistas de provisão agora. Porque é essa a lógica. Se você está trabalhando muito na catequese fora e não está trabalhando na catequese dentro, talvez você terá problemas em ter uma catequese eficaz. Pense nisso. Porque somente quem constrói essa catequese eficaz, essa missionariedade eficaz, que tem a capacidade de levar o evangelho a novas regiões, de ampliar a comunidade. Eu não estou falando de ir para a China, para a Índia, não. Eu estou falando de conseguir entrar com o evangelho dentro de uma universidade, com todos os conceitos e as ideologias que vão por aí, conseguir levar o evangelho para o meu patrão, para os meus colegas de trabalho. É disso que eu estou falando. É ampliar a comunidade, é levar não só para as vozinhas da missa das 7h30, um evangelho eficaz, uma missão eficaz, mas para as crianças da catequese, para as crianças que estão lá num colégio católico e às vezes as pessoas têm dedos de ser missionário eficaz. O missionário do abraço, o missionário do afeto, o missionário da palavra coerente, o missionário do bom dia, como vai, boa tarde, o missionário eficaz do troco correto, do salário digno. É disso que nós estamos falando. São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Missio, a missão redentora, ele afirma que a missão da igreja é essencialmente catequética. Mas e quando ele fala isso, ele vai dizer que o quê?
Todos somos catequistas quando a nossa missão se torna eficaz. Quando o nosso padre não tem apenas o título, mas tem a convicção de que é um pastor. Quando o catequista não tem apenas uma provisão. Quando o ministro da Eucaristia não tem apenas uma provisão. Quando o ministro da esperança não tem apenas uma provisão, mas tem uma missão. Uma missão de fazer diferença. Fazer diferença nas suas palavras, fazer diferença na sua espiritualidade, na sua moralidade e na sua capacidade de atrair as pessoas. Ou seja, ele entendeu profundamente que aquela catequese que começa no Evangelho, aquela catequese que passa pela tradição da igreja, pelo sangue dos mártires, pela convicção e testemunho dos santos, chegou em mim, em você. Sublinho aqui que o crescimento numérico da igreja é inseparável da catequese. Mas a catequese é eficaz, que forma discípulos comprometidos e preparados para evangelizar. Não números para a gente colocar num livro de crisma, não números para a gente colocar num livro de batismo, não números para a gente colocar num livro de matrimônio. Não. Isso não é nada. Números que não representam uma realidade espiritual, moral e comunitária não são catequese. É isso que esse ponto número 7 está nos dizendo. Esse ponto número 7, ele quer com que a gente vá dormir com a pulguinha atrás da orelha. Ou seja, a catequese está intimamente ligada a toda a vida da igreja e depende essencialmente dela, expansão geográfica e crescimento numérico. Mas muito mais ainda, um crescimento interior da igreja, em conformidade com o desígnio de Deus. Se nós temos que ser, onde estamos, uma minoria, que seja, mas que seja uma minoria de qualidade. Uma minoria de santos. Uma minoria de espiritualidade moral equilibrada. Uma minoria que evangeliza com o troco. Justo, honesto. A minoria que evangeliza com trabalho bem feito, que faz jus ao salário que me foi combinado. Uma minoria que olhe para as pessoas com dignidade, no trabalho que faz ou que presta. Que olhe para um doente na fila e entenda que ali está um ser humano que precisa de carinho, que precisa de afeto, que precisa de cuidado. E aí eu me torno o bom samaritano. Um missionário que, para além das teorias, para além das teorias, consiga transmitir algo que para muitas pessoas é difícil. É difícil, sim, eu sei, eu entendo isso. É difícil entender. Mas pessoas que entendem que elas são parte, elas são corpo de Cristo. Essa expansão geográfica, esse crescimento numérico, ele só existe dentro da dinâmica de um crescimento interior, de uma conformidade com o desígnio de Deus. O crescimento interior da igreja, ele se refere à profundidade espiritual, à maturidade de fé, que resultam do quê? De uma catequese bem conduzida, como disse nos números anteriores, que eduque para a fé, que seja enraizada na Bíblia, que faça parte de um processo, que não caia aleatoriamente no final de semana, num retiro de... Aquilo é o primeiro anúncio, só o primeiro anúncio. Ah, mas São Paulo viu Jesus no... São Paulo foi formado por Gamaliel. Era um homem convicto, conhecedor da Sagrada Escritura, que simplesmente teve um insight de que tudo aquilo que haviam ensinado estava diante dele. O Messias estava diante dele. Tudo aquilo que ele esperou, que ele se preparou para receber, estava ali diante dele. E o excesso de conhecimento, o excesso de piedade, de moralidade e de atrelamento
as convicções que ele tinha com a fé dele não estavam deixando espaços para que ele ouvisse, ele visse a palavra do Evangelho. E aí ele precisou de um homem equilibrado na sua espiritualidade, na sua moralidade e na sua obediência à comunidade. Vai à rua e fala com ele. E ele foi. Então, aquele homem que formou milhões na fé e que forma até hoje milhões na fé, eu cito Santo Agostinho, lembrando que Santo Agostinho leu Romanos 13:13, não nas luxúrias, não nas bebedeiras de São Paulo. Mas foi Ananias, um cristão convicto, um cristão equilibrado, alguém que ouviu dos apóstolos uma catequese eficaz. Então, o crescimento interior da igreja refere-se a essa profundidade espiritual, minha, sua, da minha comunidade, dos meus discípulos e formandos, essa maturidade de fé que resulta de uma catequese bem conduzida. Não é apenas aumentar o número dos fiéis. Como disse, se a nossa comunidade tem que ser diminuta, um resto de Israel, que não nos falte a capacidade de formar cristãos que vivam de uma maneira profunda e autêntica esse evangelho. Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, na sua obra Teoria dos Princípios Teológicos, ele destacou algo escrito ainda quando era cardeal, quando era teólogo. Sempre foi teólogo, sempre... mas temos que lembrar que foi pontífice. A catequese não é apenas a transmissão de conhecimentos, mas é a iniciação na vida em Cristo. Não é de Cristo, é em Cristo. Viver em Cristo. É esta a verdadeira catequese. Esse crescimento interior de que estou falando aqui, ele reflete a santificação dos fiéis. É essencial, gente, para que a igreja se conforme ao plano de Deus. E qual que é o plano de Deus? Catequese e desígnio de Deus, né? O desígnio de Deus é a salvação e a santidade de todos os homens. Guardem isso, de todos. Não somos nós os que julgamos, o evangelho é para esse ou o evangelho é para aquele. Talvez aquele que você olhar e sentir mais asco, mas é aquele que você deve gastar mais tempo. É aquele que você deve gastar todas as suas fichas. E até a sua vida, se for necessário. Não existe maior prova de amor do que dar a vida por seus irmãos. A catequese é o meio pelo qual esse desígnio ele é comunicado. Ele é passado de geração em geração, ora por palavras, ora por testemunhos, ora por derramamento de sangue. Esse desígnio é comunicado, é realizado na vida dos fiéis. A catequese, ela ajuda essencialmente a igreja a ser fiel à sua missão de ser. Como diz a Lumen Gentium 48, luz dos povos. 48 diz o seguinte: sacramento universal de salvação. Onde está um cristão, ali está Cristo. Ali está a igreja. Isso para conduzir os cristãos a uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Eu vou exemplificar isso nas palavras de alguns teólogos católicos que talvez os senhores não estejam muito familiarizados. O primeiro eu tenho certeza que estão, porque é São João Paulo II, numa exortação, que eu já cito tantas vezes aqui, porque ela fala da Catequese Tradente, de 1979. No número 15, São João Paulo II, nessa exortação, ele diz o seguinte: a catequese é uma prioridade permanente da igreja. E ele não está falando da catequese dos livros, dos formulários. Ele está falando desta concepção de catequese que é um processo, que é uma educação, que é um compartilhar da Sagrada Escritura, um revisitar a Sagrada Escritura, um ouvir o Cristo falando aos nossos ouvidos.
São João Paulo II, ele sublinha que a catequese ela é vital para o crescimento espiritual, moral e comunitário da igreja, pois é através dela que os fiéis são formados para quê? Formados para viver e testemunhar a sua fé de maneira madura e de maneira responsável. Tudo que é de vir depois disso é lucro, mas o fundamento é esse: viver, testemunhar a sua fé de maneira madura e responsável. O que é isso, madura e responsável? Gente, nós não podemos ser cristãos bobos, cristãos que têm a coragem de dizer, Deus é tudo a mesma coisa. Quem diz que Deus é tudo a mesma coisa não conhece a Deus. Nós não podemos ser cristãos bobos que acham que nós estamos vivendo no mundo de faz de conta, onde que as pessoas são todas boas. Não, nós temos grandes desafios. A minha família passa por desafios todos os dias, porque como já se tem outros dias, a nossa família é, de fato, a catequese mais eficaz. A nossa família é a missão mais eficaz. Uma família cristã autêntica, devotada, onde espiritualidade, moralidade e vivência fraterna estão equilibradas, é o maior ato potencial de transformação e de aumento das nossas fileiras de cristãos. O teólogo que vou citar agora talvez não seja conhecido pelos senhores, mas ele é alguém que trabalha temas da catequese com olhar no futuro. Karl Rahner é um teólogo dos mais influentes do século XX. E ele argumenta que a catequese deve levar os cristãos a uma experiência viva de Deus. Experiência viva de Deus. E não apenas o entendimento intelectual. E olha aqui, se falarmos de intelectualismo, ali, de intelectualidade, melhor dizendo, Karl Rahner tinha de monte. Mas ele diz que a catequese é uma experiência viva de Deus, não apenas um entendimento intelectual. Decorar, eu posso dizer porque eu faço isso, decorar textos de documentos da igreja, qualquer um faz. Qualquer um faz. Nós temos aí até IAs para fazer isso. Decorar documentos da igreja é fácil, mas vivê-los, encarná-los, é algo muito, muito necessário, mas muito difícil. Então, Karl Rahner, nos seus Escritos Teológicos, volume 8, no parágrafo 121, ele diz o seguinte: a catequese deve ser um caminho que conduz à união pessoal, a minha união pessoal e comunitária, da minha família, dos meus amigos, dos meus dependentes, da minha comunidade com Deus. Vou citar o que ele disse: a catequese deve ser um caminho que conduz à união pessoal e comunitária com Deus. Outro autor que talvez não seja muito comum no seu dia a dia, mas se chama Yves Congar. Ele vai falar a tradição, ou seja, aquilo que a igreja já viveu é a própria vida da igreja. Os santos são a igreja. Os mártires são a igreja. Os teólogos são a igreja. Os profetas são a igreja. Os apóstolos são a igreja. Os pais, as mães, os avós, os padrinhos, as madrinhas, os sacerdotes, os diáconos, os ministros da Eucaristia são a igreja. A liturgia é a igreja. Yves Congar, ele destaca que a catequese é o fundamento para a gente entender tudo isso como um todo, para entender essa continuidade da tradição da igreja. Ele afirma que, agora cito ele, a tradição viva da igreja, página 89, a catequese perpetua a tradição viva, integrando os fiéis à história da salvação. Porque quando falamos de história da igreja, nós não estamos falando da história da igreja que se escreve, que se conta, que se apaga, que se risca, rabisca, reescreve. Não, nós estamos falando da história da salvação. Porque não são fatos, são acontecimentos de salvação.
um São Francisco de Assis, um Santo Agostinho, uma Madre Teresa de Calcutá, um São João Paulo II, um Padre Pio. Eles trazem dentro de si toda uma história que motiva a vida de muitas pessoas, né? São Cirilo, São Metódio, a gente lê. Vocês imaginem, os povos eslavos não tinham nem uma língua. Eles escreveram um alfabeto cirílico, o alfabeto compilado por São Cirilo, para poder escrever o evangelho para levar na língua daqueles povos. E aí nós somos criticados porque são a primeira tradução para uma língua estrangeira foi feita por um santo. Os nossos irmãos protestantes, você falava tudo em latim. Não, o grande problema é isso, você não tem o controle que você tem hoje. Você não tem em cada esquina uma Sagrada Escritura, então, e elas não eram feitas sobre uma tutela, mas podia ocorrer erros. Então, no tempo certo, na hora certa, isso aconteceu. Mas lembrar que a igreja, ela perpetua uma tradição viva, que integra fiéis à história da salvação. Não é simplesmente uma fornecedora de conhecimento para discussão. Não. Yves Congar, ele reforça a ideia de que a catequese é essencial para a igreja, para que a própria igreja se mantenha fiel ao desígnio de Deus ao longo dos séculos. Falei de grandes teólogos, agora eu vou falar de um evento que aconteceu aqui no Brasil, onde isso foi discutido. Talvez muitas pessoas foram para lá, mas poucas pessoas prestaram atenção no que estava acontecendo. Nós, Brasil, na cidade de Aparecida, nós estávamos escrevendo história. O documento de Aparecida de 2007 é parte da história. E lá nessa parte da história, nós temos uma página, nós temos um ponto da catequese, essencial para não só para aquele momento da igreja, mas para o futuro da igreja. No número 276 do documento de Aparecida, diz o seguinte: a catequese é o meio privilegiado da formação de discípulos e missionários. Discípulos e missionários não. Discípulos missionários. Porque se não abraça a missão, não é discípulo da igreja. Ei, professor, agora o senhor pegou pesado. Agora o senhor botou para rachar. Não. Catequese ponto a ponto. Esse é o nosso compromisso. A catequese é um meio privilegiado para a formação dos discípulos missionários. Uma catequese que forma discípulos é boa, mas não é uma catequese perfeita para aquilo que ela foi feita. Porque o discípulo tem missionário. Se não é missionário, não é discípulo da igreja. Se alguém pode ser um estudante, um dilectante, pode ser o que quiser. Então, catequese é um meio privilegiado para a formação dos discípulos missionários. Isso vai desde a criança que está lá crescendo, aprendendo sua mãe o sinal da cruz, a Ave Maria, o Santo Anjo, o Mãezinha do Céu, né? Desde essa criança até aquele senhorzinho de cadeira de rodas que é levado pela filha lá na missa dos doentes e está lá esperando o padre rezando o seu terço. Por quê? Porque são fases da sua vida. São fases onde ele sempre se colocou como missionário. Ele vai aos outros. E quando não vai aos outros, ele vai para a rua. E na rua, ele se dá aos outros naquilo que ele tem de mais importante, que é a sua dignidade de cristão. O documento de Aparecida, então, em outras palavras, ele sublinha que a catequese é crucial não apenas para a iniciação cristã, não, mas para a continuidade, o desenvolvimento contínuo da vida de fé. Por quê? Se eu estou fazendo catequese e não estou pensando em ser catequista, eu não entendi a minha missão ainda. Eu preciso ser evangelizado, eu preciso ser catequizado, levando um cristão à conformidade em que cada vez maior se entenda que
A nossa história, ela é carregada com os desígnios de Deus. Falei demais. Vamos lá. Em suma, o capítulo 7, ele quer dizer para nós o quê? A catequese é fundamental para a vida da igreja, porque é o meio pelo qual e por qual a fé é transmitida e vivida. Porque a catequese, ela promove não só o crescimento numérico, cifras, mas algo muito mais importante, que é o crescimento interior, espiritualidade, moralidade e fraternidade. E molda todo e qualquer fiel que tome contato com essa catequese uma vida segundo os desígnios de Deus. Aquilo que eu disse nos outros pontos e volto a dizer agora, uma catequese que não faz com que você seja um cristão, que dá um cristão no seu bom dia, no seu boa tarde, no troco honesto, no salário dado honesto, no trabalho bem desenvolvido, porque é justo e é digno. Ele não está ainda afinado com o desígnio de Deus para mim e para você. A teologia católica, então, através desses documentos, desses teólogos e da Sagrada Escritura, ensina desde o princípio até o dia de hoje, e queira Deus, através do meu e do seu testemunho, para amanhã, através de ensinamentos de São João Paulo II, de Ratzinger, de Hannes, de Yves Conga, sublinhar que a catequese é um caminho que dá nome à igreja. O primeiro nome da igreja, o caminho, aqueles que são do caminho. Né? Sublinha que a catequese é um caminho de encontro com Deus, que é caminho, verdade e vida. E isso passa por uma formação integral, sustentada por uma vida cristã equilibrada, espiritualidade, moralidade e fraternidade. E essa, a prova dos nobres de tudo isso, é nos fazer tornar discípulos missionários dessa igreja. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e o Senhor vos abençoe. Santidade acima de tudo. Vamos lá.